Todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 7h20. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da Folha FM. Você que está chegando agora aqui na nossa programação e no nosso programa Folha no Ar, primeira edição. Estou ao lado de Arnaldo Neto. E também estamos recebendo aqui nos estúdios da Folha FM o superintendente do Procon Campus, Douglas Leonardi. Bom dia, Douglas, prazer recebê-lo aqui. E depois a gente fala sobre essa história, se a gente que vota, né, mas como paga imposto, se a gente tem direito de reclamar no Procon, ou o político me prometeu isso, não cumpriu e não fez o que prometeu. Isso é uma discussão talvez subjetiva para frente, mas um bom dia para você, obrigado por estar aqui. Bom dia, Arnaldo, bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje no Folha no Ar e trazer algumas informações a respeito do órgão que tem grande repercussão na nossa cidade, sobretudo quanto à relação de consumo. Verdade, né? Depois da criação do Procon, impressionante como o Procon faz parte do dia a dia do cidadão, né? Existem algumas reclamações, mas também se não existissem reclamações, é porque não existiria o órgão, né? Para começo de conversa. Mas que o resultado tem sido muito bom na maioria dos casos, né, Arnaldo? Sim, sim. Antes da gente entrar especificamente no Procon Campus, a gente teve aí nessa semana, Douglas, o bloqueio de recebimentos de ligações de telemarketing. A gente vai falar um pouquinho do cenário nacional, depois a gente vem falar um pouco do Procon Campus. Provavelmente você deve estar acompanhando essa questão desse bloqueio, como que funciona. Como que o ouvinte que está nos acompanhando agora pode fazer para evitar essa série de ligações, porque tem vezes que enche a paciência de todo mundo, mas agora existe um bloqueio, né? Telemarketing não pode mais te ligar. Como que está funcionando essa questão? Arnaldo, a questão é muito incipiente, né? Já havia discussão há algum tempo, alguns municípios, alguns estados já editaram leis criando um cadastro para que essas pessoas jurídicas, né, melhor dizendo, sejam bloqueadas, e o Procon Campus, né, irá sugerir ao Legislativo Municipal para que confeccione uma lei, né, e a gente cria um cadastro no órgão para que as pessoas que forem, logicamente, perturbadas por essas fornecedoras de serviços e produtos possam ser restringidas a ligar para essas pessoas que de imediato já não querem receber suas ligações. Então precisa ainda passar por uma lei municipal, não é uma questão de âmbito nacional? Na verdade existe uma regulamentação da Anatel, né? Mas para a questão ficar bastante robusta, né, que a gente possa ter um embasamento jurídico mais contundente, é sugerido ter uma legislação municipal. Essa questão de telemarketing é direcionada sobretudo à questão de telecomunicações, né? Não é amplo para qualquer área de telemarketing. Não, a resolução que foi editada é da Anatel, né? Então, a Anatel regula essa relação entre quem liga e quem recebe a ligação. E, nesse caso, especificamente para as empresas de telemarketing, que diariamente ligam oferecendo produtos, serviços, enfim. Tem uma coisa, Arnaldo já deve ter passado por isso, você também. É impressionante. Vocês dois não, porque são muito jovens, no primeiro caso da aposentadoria. A pessoa às vezes nem recebeu a comunicação da aposentadoria, nem chegou ainda pelo correio do INSS e já começa a receber no celular ofertas de empréstimos consignados. Mas é uma enxurrada, né? São 30, 40 mensagens de SMS. Então, alguém está fornecendo esse mailing list para alguém. Não é possível, a coisa não é robótica. É preocupante porque... É preocupante. Outra coisa que me preocupa, e eu queria que você já aproveitasse e respondesse as duas, é o seguinte: você entra hoje no Facebook ou no Google ou em qualquer lugar na internet, qualquer elemento de pesquisa, você coloca lá móveis de jardim. Eu sei porque eu fiz anteontem isso. A partir do dia seguinte, o Facebook começa a te oferecer
links de imóveis de jardim. Aí é o algoritmo, né? E-mail chega para móveis de jardim. Cara, é inacreditável. Esse segundo eu vou até interromper o Douglas, porque eu conheço um pouquinho. Isso aí é algoritmo, e é até ruim quando a gente compartilha computador, né? Que vai que as pessoas pesquisam as coisas desagradáveis e aparece lá com o nosso e-mail, Muito. Acontece isso, tipo assim, no ambiente de trabalho. Tem que tomar muito cuidado quando o computador é compartilhado e você pesquisa alguma coisa, o algoritmo ele identifica seu e-mail, viu que você pesquisou e vai te oferecer ali, vai te oferecer rede social, vai te oferecer em tudo que você mexer. Verdade, nesse segundo ponto. Agora, o primeiro do mailing list, sobretudo nessa questão da aposentadoria, Douglas pode falar um pouco mais. É preocupante porque, a princípio, só quem detém essa informação seria a Previdência, né? Óbvio. Seja aí a Previdência INSS, né, uma autarquia federal, seja aí a Previdência privada ou a Previdência municipal ou estadual, né? Os bancos, a princípio, também deteriam essa informação de acordo com o tempo que você tem em conta bancária, enfim, eles têm alguns dados que levam a concluir o tempo para a aposentadoria. Mas, ainda que eles detenham, não seria aí de todo legal fornecer para qualquer outra pessoa que não detenha essa informação, que é sigilosa. Aí o consumidor, ou nesse caso levantado pelo Marcos, o aposentado que recebeu essa carta, ele pode procurar o PROCON como uma forma de se sentir lesado quanto a isso, ou há um tribunal específico, uma outra jurisdição que ele tem que procurar? O PROCON pode tratar desse assunto a partir do momento em que, se você tem uma relação jurídica, seja com a Previdência, seja bancária, sobretudo, né? E houve uma quebra de confiança, hoje o princípio vetor dessas relações privadas, não a Previdência em si, mas com o banco, o princípio vetor é o da boa-fé objetiva. E a boa-fé objetiva repercute aí com diversos outros preceitos, que é o preceito da confiança, da lealdade, e quando se extrapola, logicamente que a gente tem que colocar a mão para regular essa relação. Em relação a essa parte de telefonias e empresas de televisão, que é regulada pela Anatel, eu tive até um problema com uma operadora, porque dizem o seguinte: a pior operadora de celular que existe é aquela que você tem. Lógico, porque a que você não tem não te dá problema. A que te dá problema é a que você tem. E não é só aqui não, hein? É aqui na Europa, nos Estados Unidos, todas têm o mesmo problema. Mas a diferença, às vezes, é da forma com que a lei é efetivada. Né? Como a lei porque às vezes a pessoa tem medo da lei e cumpre o que está escrito. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu ter uma reclamação seríssima em relação a uma operadora de celular e uma operadora de televisão, e o próprio funcionário da PROCON me deu uma dica que eu achei valiosíssima. Ele falou: olha, o senhor ligue para a companhia telefônica, faça a reclamação, anote o número do protocolo. Se essa reclamação não tiver sido resolvida no tempo que a companhia lhe dá, imediatamente ligue para a Anatel. Imediatamente. E chegou até épocas em São Paulo que as companhias telefônicas faziam de tal forma que bloqueavam, você ligava para a Anatel através do seu celular e não caía nunca, não completava nunca a ligação. Eles bloqueavam, até que se descobriu, saiu publicado lá no Estadão, e teve umas demissões lá em algumas companhias telefônicas por causa disso. A gente tem essas agências reguladoras, né, com natureza jurídica de autarquias, né, a Anatel, a ANEEL, enfim, Ancine e por aí vai. Essas agências reguladoras, né, têm o poder de fiscalização quanto a essas concessões e, como também o PROCON tem esse poderio, né, de fiscalização, essas concessionárias tendem a respeitar demais quando um órgão desse entra em contato e, diante de uma flagrante ilegalidade, eles tentam consertar imediatamente. Vale a pena aqui registrar, né, que o órgão PROCON sediou pela primeira vez um expressim, né, dentro do próprio órgão, que é o expressim da Vivo. Né? Hoje,
qualquer consumidor da Vivo pode ir ao PROCON e será recepcionado diretamente por um funcionário da Vivo, né? A Vivo era líder de reclamações. É isso que eu queria saber. As lideranças de reclamações do PROCON Campos, quais são? A gente vai chegar nesse ponto, né? Mas já deixo registrado que aquele que estiver insatisfeito com essa prestadora de serviço, existe um acordo de cooperação técnica junto ao município, né? O PROCON, a Vivo e o PROCON, para que as demandas sejam resolvidas no mínimo 80%. Mas isso é bom, de uma certa forma, a Anatel se envolver e outras, para tirar um pouco também o peso excessivo em cima do PROCON. Não é verdade? Se ela pode resolver, você pode resolver numa instância intermediária. Próxima ao consumidor. Mais próxima ao consumidor e intermediária da cadeia. Lógico. Na cadeia que pode até dar cadeia. Vamos lá, não. Mas vamos aproveitar então, já que o Douglas falou que a Vivo já foi uma das líderes, não sei se ainda é. Quais são as empresas alvo de maiores reclamações do campista? O PROCON registra mais reclamações? Arnaldo, logicamente que a gente não faz comparações porque, a depender dos fornecedores, né? Tem fornecedor que tem clientes 500 mil clientes e o outro que tem 1.000 clientes. Né? Então, você estabeleceu uma lista aqui de quem ranqueia, quem não está no ranking, é um pouco injusto. Mas, de toda sorte, que as concessionárias de serviço público, né? Seja aí Enel, que é a antiga Ampla. Águas do Paraíba, essas concessionárias, com certeza, o órgão se movimenta mais de acordo com essas reclamações, entendeu? Então são as concessionárias, mas então água, luz, telefone, serviço do dia a dia. Isso. As concessionárias de serviço público no geral, né? Água, energia, telefone, por aí vai. Agora, com a Vivo, você falou que tem essa aproximação, inclusive com atendimento no próprio PROCON. E com as outras concessionárias, como que é essa relação? Eu recebi até uma ligação essa semana do responsável jurídico da Enel. Já é um anseio do órgão ter a Enel, né, sediada no órgão, porque a demanda é muito grande, né? A gente está numa cidade que tem uma população consideravelmente, vamos dizer assim, maior do que as outras cidades aqui por perto, e acaba a gente, de alguma forma, absorvendo a demanda de outras cidades, né? Como, por exemplo, a gente tem que ter um setor de triagem para receber as pessoas e dizer, olha, você tem que reclamar no órgão do consumidor da sua cidade. E isso demanda tempo, né? Tem gente que vai ao órgão querer reclamar sobre inventário, por exemplo, sobre direito de família. Isso demanda um tempo enorme, porque você tem que fazer a triagem, colocar as pessoas ali na espera e serem atendidas. Então, a gente tem trabalhado para imprimir uma eficiência tamanha para que a gente não tenha reclamações, inclusive, com tempo de espera, né? Hoje a reclamação é mínima com tempo de espera lá no PROCON, porque a gente tem trabalhado muito esse atendimento e também chamado as empresas para que elas possam também otimizar esse tempo. Muitas vezes a gente quer entrar em contato com o fornecedor e o fornecedor não está disponível naquele momento para atender e tratar do assunto reclamado. E quanto a aquelas pequenas reclamações, como é que vocês estão? Porque as pequenas reclamações devem dar um trabalho enorme, porque são coisas muito pequenas, às vezes a disputa é uma coisinha que foi comprada e quebrada, a loja diz que quebrou depois que comprou, aí o comprador diz que já veio quebrado. Como é que vocês podem... Isso também exige uma triagem? Exige sim. Todo mundo que é atendido no órgão, né, passa por uma triagem. E lá nós temos, logicamente, as prioridades impostas pela lei, né? O Estatuto do Idoso prevê uma prioridade, prevê hoje em dia, inclusive, uma prioridade especial, salvo o melhor juízo, aqueles que já atingiram 80 anos, né? Certo. E nada, Arnaldo, as pessoas que são atendidas, os consumidores que são atendidos no PROCON, cada um deles leva em torno de
meia hora, 40 minutos para finalizar. O que não é nada hoje em dia, né? Cá entre nós. A consulta. É. Porque você tem que entrar em contato, o atendente vai entrar em contato com o fornecedor, né? Vai trabalhar a questão ali com o fornecedor e, graças a Deus, a gente tem aí obtido uma resolução acima de 81% em relação a esse primeiro atendimento. Eu vou convidar também para os ouvintes participarem com a gente nas redes sociais, para tirarem dúvidas, né? Pode estar mandando aí pela página do Facebook da Folha, no meu WhatsApp. Eu acabei de receber, até pedi o Marco para levantar aí, porque eu acabei de receber uma dúvida aqui do Marcelo Sá. Ele é rodoviário, motorista, está aí ouvindo pelo rádio o programa da gente. Ele falou, Douglas, que ele era consumidor da Vivo, era cliente da Vivo, melhor dizendo, e recebeu uma proposta da TIM para migrar de plano. Migrou os 3 meses, primeiros 3 meses, tudo tranquilo, essa proposta por telefone, ele não viu o contrato, não viu nada, né? Uma proposta verbal. Quando passaram-se os 3 meses, ele começou a ter menos acesso aos serviços que lhe foram ofertados. Ele entrou no site para ver e viu em letras minúsculas que realmente era só por um período e que ele perderia isso depois. Isso pode ser considerado uma propaganda enganosa? O PROCON pode atuar de alguma forma para reverter essa situação dele? Com certeza. A questão do tamanho da letra, né? Antes de a gente entrar nisso, é importante frisar que todo consumidor, no mínimo, tem que ler aquilo que está sendo ofertado. Mas essa proposta por telefone, às vezes, não induz a gente ao erro como consumidor? Induz, mas você tem que se precaver, né? Não estou dizendo que ele esteja errado, não. Estou dizendo das precauções que a gente tem que ter diante dessa, vamos dizer assim, famigerada oferta, né, de produtos e serviços por telefone. Você tem que se precaver, no mínimo, pedindo protocolo, pedindo para que envie a minuta para o seu e-mail, para que você possa ler com tranquilidade. Hoje, o dia a dia nosso, né, ele faz com que você, ao contratar os serviços ou adquirir os produtos, você assine um contrato de 10 páginas porque você não tem condições de ler naquele momento. Porque o fornecedor está te acelerando. E aí, tem gente esperando e tal. Com certeza. Então, é sempre bom você ter um tempinho mínimo para ler aquilo que está sendo ofertado. Logicamente, que em relação à letra, né, os PROCONs do Brasil todinho têm entendido que é uma conduta abusiva você fornecer algo e a informação daquele algo ali ser numa letra que não consegue aí se ler e se compreender de forma clara. Tem um truque que é sensacional. Eu acho sensacional porque eu não entendo como é que a pessoa pode ser tão cara de pau, né? Por exemplo, vou dar um nome. A NET, em São Paulo, no período, ela fazia oferta de telefone fixo para você ter em casa, internet e TV a cabo. Aí você contratava um plano de internet de tantos megas. Um plano de telefone assim e um plano de televisão assim assado. Aí um dia você recebia uma ligação da NET falando sobre o seu telefone. Olha, nós estamos aqui com uma proposta para aumentar a sua franquia do telefone fixo. Tá bom, o senhor aceita, vai diminuir o valor e tal. Tá bom, aí diminuiu o valor que você tinha naquela cota, digamos, R$35, passava para 27, por exemplo. Aí quando você vinha na conta seguinte, a televisão que estava em 90 tinha passado para 120. A internet, que era 110, tinha passado para 140. E o telefone realmente tinha reduzido de 35 para 27. Aí você tentava ligar para reclamar e não tinha como reverter, porque constava que você tinha aceito a proposta. E eles tinham a gravação, porque quando você pede a gravação, e já aconteceu comigo, para você se beneficiar, nós, o consumidor, quase nunca a vem, gravação, né? Vem impossível de ouvir. Vem muito mal, não tem nada. Quando vem, né? Você ainda teve sorte de ouvir. Quando vem. Mas quando é pro lado deles, a gravação é nítida, claro, parece que o cara gravou com esse microfone aqui, o Neumann. Entendeu? É inacreditável isso. Essas situações mais básicas, né, que a gente chama, é do dia a dia do PROCON, essas reclamações assim, a gente consegue resolver facilmente, porque, em tese, você, no judiciário, conseguiria reverter o ônus da prova. Então, eles teriam que enviar essa prova de maneira nítida,
né, para que o julgador possa ouvir e tirar suas conclusões. E geralmente o consumidor está com a razão nesse ponto, porque foi ofertado de uma maneira maliciosa, ou até mesmo da forma que o consumidor realmente ouviu e atestou que queria daquela forma, e eles acabaram fingiram que não entenderam. Aplicaram de outra forma. O senhor falou da NET. Ontem, salvo o melhor juízo, a NET anunciou que foi comprada pela Claro. Não sei se... Acho que foi anteontem. A Claro é Embratel, é Carlos Slim, do México, né? É um dos homens mais ricos do mundo, dono se não me engano, da Televisa, uma coisa assim, Telemundo, sei lá. Ele é o dono da Embratel, é dono da Claro, e comprou a NET. A NET tinha... a Globo era sócia, era uma das sócias da NET, da Sky, tudo era uma coisa só. E esses conglomerados, encarar esses conglomerados, eles se fortalecem e isso torna uma briga jurídica ainda mais forte do lado de cá, ou isso não interfere muito? Não interfere muito porque o órgão é um órgão de orientação e é um órgão, ao mesmo tempo, de repressão, né? Quanto mais esses fornecedores praticarem abusividades, mais multas eles receberão de acordo com as infrações, né? Então, eu acho que nenhum fornecedor, melhor dizendo, gostaria de ficar recebendo punição a todo instante, e são punições não pequenas, né? São punições consideráveis e que reprimem realmente a continuidade dessas condutas abusivas. Muitos falam, Douglas, que nós temos leis. O Brasil tem leis suficientes para tudo. O problema é fazer com que essas leis sejam cumpridas e respeitadas. E quando são não cumpridas e desrespeitadas, que haja a punição devida, né? Um exemplo muito claro foi na parte, já que a gente está falando de telefonia celular, que eu acho que é uma coisa que interessa a todo mundo, né? Quem está ouvindo já sabe, tem certeza que já tem pergunta, porque aconteceu comigo. Telefonia celular, ela usa satélite. Então, ela nunca, desde o princípio, nunca usou DDD, descagem direta à distância. Nunca existiu para telefonia celular descagem direta à distância. Você usava o DDD apenas para identificar, porque tanto faz você eu ligar para o Arnaldo, que está aqui no estúdio, meu celular vai lá no satélite e o do satélite vai para o telefone dele. Tanto faz ele estar aqui como estar em Manaus. Não existe... DDD é um processo físico, que eram aquelas estações de comutação de telefonia em que você vai ligar para quem está lá no Espírito Santo, então você vai e aquilo vai aumentando o preço. Isso nos anos 90, um engenheiro de telecomunicações americano descobriu, lendo um álbum, ele estava aposentado, descobriu, contratou um advogado, juntaram 1.500 pessoas, fizeram uma assinatura e quase que quebraram a Pacific Bell. Porque a Pacific Bell teve que devolver dos últimos 10 anos tudo que foi cobrado indevidamente, porque o engenheiro descobriu que não existia. Agora você vê, e essas companhias telefônicas que vieram para o Brasil, viram que o Brasil era um paraíso. Porque você contrata uma internet de 20 megas e recebe 2 megas, porque a lei permite, não sei se hoje é 2, não é mais, mas não te entregam o que você paga. É importante, Arnaldo, só para ilustrar essa situação. Esses grandes conglomerados, realmente eles se adequam à legislação, não tem receio ou tem receio de sofrerem punições. Uma grande ferramenta processual que o PROCON tem se utilizado, e aqui vale abrir um parênteses, que nunca tinha sido utilizado na história do PROCON e na atual gestão já se utilizou 2 vezes, e isso traz uma repercussão muito grande para a sociedade, é a ação civil pública, né? Tecnicamente chamado pelo PROCON como ação civil coletiva. A título de exemplo, nós temos 2 aqui na cidade, que foi aquela ajuizada em face da Unimed e em face da Enel também. Essas decisões advindas
dessas ações civis coletivas, né, são decisões, sentenças, né, que geram efeito erga omnes, ou seja, o consumidor não participou, né, individualmente da ação, mas o órgão de proteção ao consumidor, protegendo o interesse individual homogêneo, ou coletivo, ou difuso, né, traz esse benefício para o consumidor e ele pode, numa liquidação de sentença, por exemplo, receber danos morais. Né? Uhum. Além, né, de as decisões que antecederam essa fase processual inibirem a continuidade da prática. Né? A Enel, por exemplo, que estava praticando aí toy na cidade todinha. Eu ia chegar aí também. Toy na cidade todinha, o PROCON se viu diante da necessidade de ajuizar essa ação civil coletiva, que num primeiro momento o juízo da terceira vara civil aqui de Campos não concedeu, mas o tribunal, né, fui lá pessoalmente conversar com o desembargador, concedeu de imediato e estabeleceu multa para cada prática de toy irregular que a Enel praticasse. Né? Hoje, então, nós temos a decisão do tribunal em que a Enel está impedida de praticar toy na cidade sem a observância do contraditório, da ampla defesa. Que é a cobrança por alguma infração. Relógio que está sem lacre, relógio que está com algum defeito, por exemplo. O relógio pode ter defeito, de acordo com os anos que ele já está ali funcionando, ele pode ter um defeito. E tem a história diante desse defeito, você aplica um toy de 3 mil. Tem gente lá carente que chegou ao órgão, que paga uma energia de R$80, R$60, que recebeu multa de R$15 mil. Isso é de uma crueldade. E gente que... Imagina uma pessoa leiga que recebe uma multa de R$15 mil, a pessoa pode até infartar, porque R$15 mil para essa pessoa é algo muito além do que ela imagina. Fora da realidade. E essas cobranças também baseadas na média? Estimativa. Está proibido, né? Isso é um absurdo. Tem uma lei municipal que proíbe. Já existia uma lei estadual, né, proibindo essa prática, e hoje nós temos uma lei municipal proibindo essa prática. Agora, tanto no âmbito da energia, quanto no âmbito do fornecimento de água e esgoto. Mas por exemplo, no mês passado eu estava há um tempo sem acontecer isso comigo. Eu fico num apartamento aqui, eu moro em Atafona, mas eu fico num apartamento aqui dia de semana, não tem alto gás de energia. No mês passado minha conta veio zerada. Nesse mês vem a conta de 80 e pouco, 90 e pouco, alguma coisa que, como eu tô falando, vou lá só para dormir mesmo. Por que isso? A concessionária pode fazer isso, cobrar 2 vezes, aí vem cobrança por atraso, mas eu não atrasei, eu estava em dia com o concessionário. O que eu posso fazer com relação a isso para evitar essa duplicidade em um mês e em um outro mês vir zerado? Muita gente, essa reclamação é reclamação também que é do dia a dia do PROCON, né? As concessionárias, elas, muitas delas, né, não chegavam a um lugar mais distante, né, e passavam aí 5 meses sem ir lá entregar a cobrança, fazer a leitura do que foi consumido. Daqui a pouco chegava uma conta só com 5 valores, né, 5 valores totais, né, estou falando 5 valores porque a soma dos 5 meses. E a pessoa, diante de uma conta que pagaria R$80 por mês, chega a uma conta de R$500, R$600. E ainda cobrando atraso. E é isso que a legislação está a impedir, né? Está impedindo, melhor dizendo, que é a cobrança por estimativa. Você faz, já que a concessionária não fez a leitura no momento adequado, né? Ela vai e faz uma estimativa e manda a conta para você. Mas, Douglas, isso está acontecendo, aí eu não sei se vocês têm conhecimento disso no PROCON, isso está acontecendo comigo lá em casa, em Atafona, e eu estou aproveitando aqui o momento de consultoria. Acontece comigo lá em casa, em Atafona, e aqui no apartamento que é na Conselheiro Otaviano. Eles fazem a leitura, a conta vem zerada, imprime a conta zerada e no outro mês cobra dobrado. Qual seria o objetivo da empresa em fazer isso? Aí já é também falha na prestação de serviço. Se houve consumo naquele mês, no mínimo tem que vir a tarifa básica. Mínima, sim, né? Sim. Não pode vir zerado. E como eu recomendo a todos os consumidores, não adianta o consumidor espernear sem ir ao órgão de proteção registrar. Porque
cada dia que você leva sem reclamar daquele prestador de serviço, melhor para ele. Por quê? Você imagina um universo de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas usando aquele serviço e 10% somente reclamando. Está no lucro. Sim. Vamos fazer um pequeno intervalo e eu vou colocar uma pergunta para a próxima, que é a história do erro pequeno, que vira erro fortuito e acaba... uma história de um cidadão nos Estados Unidos, no início da parte de computação, que de uma grande empresa com 10 mil funcionários, começou a tirar 15 centavos e 5 centavos do salário de cada um. Ninguém notou. E no final ele tinha milhões e milhões e milhões carreados por uma conta. Vamos ao intervalo e voltamos com essas coisas dos erros pequenos que as pessoas não percebem. Vamos lá. 2019 inicia um novo ciclo